Olá, bom estar com vocês novamente, não é? Para nossa conversa de consultório das sextas-feiras. Sempre trazendo algum caso clínico aqui do consultório e para atualizá-los em algumas coisas que a gente acha que são importantes. Essa semana me procurou um cliente. Esse cliente, ele é jovem, tem 50 e poucos anos, era corredor, né? E ele veio com uma queixa de que ele corria 15, 20 quilômetros e que ele agora não consegue mais correr 3, 4 quilômetros, porque entra numa fadiga intensa, ele entra num programa de reabilitação cardiopulmonar, melhora, daqui a pouco piora de novo, né? E é um paciente que teve 2 ou 3 episódios de Covid, né? Então nós resolvemos fazer uma revisão sobre aquilo que se chama de Covid longa, né? E achamos muito interessante alguns aspectos que está sendo publicado sobre esse assunto, e importante porque muitos de nós tivemos Covid, né? Eu felizmente acho que não tive, e tivemos mais de uma vez, né? O primeiro problema que nós temos observado é que, como esse diagnóstico é muito difícil, as pessoas estão sendo não tratadas, né? Não se faz o diagnóstico, não se trata, né? E como muitos dos sintomas são sintomas ligados à parte comportamental da pessoa, muitos desses pacientes ficam como depressivos, ansiosos, poliqueixosos, né? E pelo fato de não terem a sua doença reconhecida, eles vão ficar eternamente sem uma possibilidade de ser abordados da forma correta. Tem-se que o diagnóstico de Covid longa, ele ainda está por ser definido exatamente, mas é aquela pessoa que teve Covid, né? E que por 3 meses depois da doença encerrada, pelo menos pretensamente encerrada, ele ainda continua apresentando alguns sintomas. Há uma tentativa de ranquear esses sintomas, né? E eu fiz até uma lista aqui, vou me permitir ler, porque é uma lista de pontos, né? E essa lista fala o seguinte: se a pessoa tem perda definitiva do olfato, ela não recupera o olfato que ela perdeu durante a crise do Covid, isso conta 8 pontos. Se ela tem mal-estar pós-esforço, isso conta 7 pontos. Tosse crônica, 4 pontos. Confusão mental, 3 pontos. Sede crônica, 3 pontos. Palpitação cardíaca, 2. Fadiga, 1. Tonteira, 1. Alteração de libido, 1. E alterações gastrointestinais, 1 ponto. Por que o que é muito, o que é pouco? É porque se a pessoa tem tonteira, tem uma diarreia, tem fadiga, tem várias outras doenças, né, que podem dar esse sintoma. Então, a presença desses sintomas conta poucos pontos para fechar o diagnóstico de Covid prolongada. Já a pessoa que teve Covid, né, o Covid repetiu e ele continua com perda de olfato, continua com mal-estar após esforço, aí a probabilidade de ser Covid longa é muito maior, portanto, conta muito mais pontos, né? Muito bem. E quem são as pessoas que sendo diagnosticadas com Covid longa, quem são essas pessoas? O primeiro grupo que se observa são pessoas que tiveram mais de uma vez Covid. E, portanto, é mais comum nas pessoas que tiveram Covid mais precocemente, porque elas continuaram a se expor ao vírus, né? E aí a Ômicron foi determinante, porque a Ômicron, ela fez, com as variantes que ela teve, permitiu que as pessoas tivessem mais 1, 2, 3 episódios de Covid, né? Então, o grupo de Covid longa, ele é predominantemente formado de pessoas que tiveram mais de 2 ou 3 eventos de Covid agudo, né? E que predominantemente são as que tiveram Covid primário primeiro, porque elas tiveram mais tempo de repetir, e segunda e terceira vez, não é? O que está se estudando, né, nessas pessoas, e que parece que acontece, é que existem alguns pontos no organismo, né, em que se tornam reservatórios do vírus, predominantemente pulmão e do aparelho gastrointestinal. Então é como se o vírus se acomodasse ali no tecido pulmonar, no tecido intestinal, eles ficam se replicando ali dentro, né? E permanentemente a pessoa não tem a manifestação clara da doença, mas ela fica como se tivesse uma doença subclínica, né? Então,
Isso leva as pessoas, às vezes, a aparecer como diarreia crônica e, às vezes, com tosse e falta de ar crônica, porque são os dois órgãos onde mais o vírus fica armazenado e se replicando ali dentro. Muito bem. Quando você tem o Covid na fase aguda, né, uma das áreas que mais tem contribuído para o diagnóstico de Covid longo, né, são os tubos de comportamento cerebral. Na fase aguda, caracteristicamente, você tem uma inflamação do cérebro, né, você tem uma piora da irrigação do cérebro, da oxigenação do cérebro no período em que a pessoa está sob intubação, né, e você tem o uso da cortisona, né, que é usada para tratar a Covid aguda. Essas três coisas, a inflamação do cérebro, efeitos colaterais da cortisona sobre o cérebro e a falta de oxigenação do cérebro pela insuficiência respiratória, elas deixam como sequela, né, dentre várias outras, né, distúrbios de comportamento, principalmente depressão e ansiedade, né? Portanto, é importante que as pessoas que tiveram Covid e que observaram, que mudaram de humor, estão mais deprimidas cronicamente, que elas recebam uma abordagem múltipla. Elas precisam ser acompanhadas pelo psiquiatra, pelo pneumologista, clínico ou cardiologista, que são as três especialidades, né, que mais estão recebendo esses pacientes no consultório, né, e que esses profissionais envolvidos tenham uma visão holística do paciente e entendam que aquilo que ele está queixando não é uma poliqueixa vazia, né? Existe um substrato anatômico, né, que se manifesta por uma alteração de comportamento. Existe por outro lado, né, existe um trabalho publicado recentemente na revista Lancet, e que eles catalogaram 240 mil pessoas que que estão com diagnóstico de Covid longa. E o que eles viram? Eles viram que 62% dessas pessoas tiveram, nos 6 meses que antecedeu a Covid, distúrbios neurológicos ou psíquicos. Ou seja, a doença psíquica e a doença neurológica predispôs mais a que as pessoas tivessem Covid. E essas pessoas expostas a um agravamento do seu cérebro, à inflamação, à falta de oxigenação e à ação de medicamentos, né, retroalimentaram esse processo. E elas então ficaram tendenciosas a ter o Covid longo. Então, para fechar, né, o Covid longo é uma realidade, né? As manifestações clínicas são diversas e muito pulverizadas, não existe um quadro característico. Existem estudos de laboratório tentando fazer a detecção de algumas substâncias que poderiam fechar esse diagnóstico, né, do ponto de vista bioquímico, para dar mais certeza aos médicos de que realmente se trata da Covid longa. Mas até que isso aconteça, né, os profissionais que recebem esses pacientes com distúrbio de comportamento, perda de memória, ansiedade, fadiga, né, uma certa mudança de visão da vida, né, pós-Covid, eles precisam ser atentamente tratados dentro de um princípio que, felizmente, é um princípio que nós estamos já estávamos colocando muito aqui na nossa clínica, né, de um atendimento integral. É preciso que se veja a nutrição dessas pessoas, que se veja o condicionamento físico delas, porque o problema maior é a perda de condicionamento físico, como é esse cliente que nos procurou, né, para que elas tenham um suporte até que se consiga que esse resto de vírus que está armazenado no organismo desapareça e a pessoa possa ter a sua recuperação completa. Muito bom estar com vocês, então. Essa conversa de consultório eu acho que é bastante importante na minha vida profissional, porque é uma oportunidade de trocar ideias com muito mais pessoas, né, além daquelas que estão regularmente frequentando o consultório. Até sexta-feira que vem, um grande abraço e saúde para nós todos. Tchau, tchau.